Bom dia, amigos da Sala 57. Que alegria conversar com você nesta manhã de domingo. Aqui quem fala é o seu amigo Elton Ribeiro. E hoje eu tô na roça, gente. Por isso que o sinal aqui vai demorar um pouquinho chegar para vocês. Estou aqui hoje. Hoje eu vou pegar açaí. É, pegar açaí no brejo. Mas eu quero refletir com você hoje nesse capítulo 7 do livro de Segunda Crônicas. Esse é um capítulo muito conhecido. Afinal de contas, ele narra a resposta que Deus dá à oração que Salomão fez. Foi um mês todo festivo para Israel. Afinal de contas, essa dedicação, essa consagração do altar, do sacrifício, da casa, do santuário, isso encheu o povo de muita alegria mesmo. E agora eles passaram ali algumas semanas celebrando, algumas semanas louvando e bendizendo ao Senhor. E agora Salomão despede todos eles em paz e com o coração alegre por tudo que Deus havia feito por Israel. E quando Salomão, depois dessas festividades, quando ele está na sua casa, o Senhor aparece para ele e responde: Ouvi a tua oração. E aí então Deus dá uma resposta muito bonita, uma resposta muito profunda. E a resposta que Deus dá a Salomão é que ele ouviria, que ele atenderia cada um daqueles clamores. E o que me chama muito a atenção, a gente poderia tirar muitas lições, né, amigos, desse capítulo. Ele traz para a gente incontáveis reflexões em várias linhas da teologia bíblica. Mas eu vejo de forma muito clara a condição que Deus coloca para que a oração que Salomão fez fosse atendida. Deus diz assim: olha, se o meu povo não se prostituir espiritualmente, se o meu povo, primeiro Deus fala para Salomão, né? Se você não ir após outros deuses e os adorar e os servires, então eu vou cumprir o que eu prometi a Davi. Eu vou realmente dar a vocês esta terra e não vai faltar um sucessor nesse trono. Então, depois disso, o Senhor volta para o povo, né? Dizendo para o povo: e se o meu povo permanecer na minha presença, permanecer fiel, eu vou ouvir então essa oração. Porém, se eles se prostituírem, se eles se afastarem de mim, eu vou trazer todas essas calamidades. Eu vou mandar a fome, eu vou mandar a peste, eu vou mandar o perseguidor, eu vou mandar outras nações, eu vou tirá-los dessa terra e vou fazer até mesmo com que essa casa, que está sendo agora notória em todo o mundo, se torne um provérbio de desolação, a ponto das pessoas, quando passarem por aqui e olharem a ruína dela, falarem assim: o que aconteceu com esse povo e que o Deus deles permitiu isso? Para que fosse um opróbrio, né? Um ditado de calamidade. Amigos, vejam que as bênçãos de Deus, elas são condicionais. E se, e somente se. O verso que eu escolhi para hoje é o verso 14, porque o verso 14, o Senhor diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se o meu povo, se e somente se. Existe uma condição para que as bênçãos sobrenaturais de Deus recaiam de forma poderosa sobre a nossa vida. Existem bênçãos que são comuns a todas as pessoas, como por exemplo, o ar, a chuva, o sol, o alimento, e muitas outras dádivas. Elas acabam sendo comuns. Deus concede a todos os seres humanos. Agora existem bênçãos que elas são condicionais a como você e eu nos relacionamos
perdão, ou como nós nos comportamos em relação a Deus. E essas bênçãos, elas requerem de mim e de você uma intimidade muito mais intensa com Deus, a ponto dele repreender tudo aquilo que ele pode repreender em nosso favor. Eu quero abrir só um parêntese e dizer aqui o seguinte: essa nossa fidelidade e intimidade com Deus não quer dizer em nenhum momento em que você e eu não enfrentaremos lutas ou provações. Até porque existem algumas provações que Deus vê o fim dela e ele percebe que aquilo vai ser muito benéfico para o nosso amadurecimento espiritual. Então ele permite que aquilo aconteça na nossa vida. Fecha o parênteses, porque às vezes a gente pode pensar que estar perto de Deus é sinônimo de que nada contrário à nossa vontade vai acontecer. Não, nada contrário à vontade de Deus é que não vai acontecer, tá certo? Não é a minha e nem a sua vontade, é a vontade dele. Por isso, amigos, o verso 14 inicia: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face. Buscar a face de Deus não é o mesmo que buscar as mãos de Deus. Hoje, muitas pessoas buscam a mão do Eterno para que através da mão dele tenham todos os favores que os seres humanos necessitam e querem, né? Como alguns até mesmo como capricho na vida. Agora, buscar a face de Deus é muito mais do que buscar os favores de Deus. Eu imagino que buscar a face do Eterno seja buscar a sua glória, querer refletir o caráter dele na nossa vida. E aí traz muitas implicações para nós, porque está relacionado à mudança de vida por completo. Amigo, você tem buscado as mãos de Deus ou a face de Deus? Nas suas orações, você tem pedido para que Deus resolva os seus problemas, para que Ele resolva as situações que incomodam você, ou você tem pedido para que a face dele seja refletida na sua face, no seu dia a dia? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face. Veja, a humilhação e a oração, elas são pré-requisitos para o favor de Deus em nossa vida. A humilhação aqui não quer dizer que você tem que pagar algum tipo de penitência. A humilhação aqui é no sentido de que você precisa reconhecer a sua indignidade, reconhecer quem você é, reconhecer a sua limitação pelo pecado e olhar para a graça infinita de Deus na nossa vida, se humilhar e orar. Como é que está a sua vida de oração? Quanto tempo você tem dedicado a amadurecer a sua vida espiritual através da oração? Às vezes fazemos uma oração tão corrida, uma oração decorada, e acabamos nos esquecendo de fazer da oração uma ferramenta de comunhão, de intimidade com o Eterno. Eu quero convidar você a juntos buscarmos essa vida mais intensa. Veja que não basta orar, porque o verso diz: buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos. Aqui não quer dizer que Deus vai tirar a tentação do meu caminho e do seu caminho, mas aqui diz que você e eu precisamos ter a escolha de desviar. Talvez você que dirige algum carro vai entender o que eu estou falando aqui. Se você sabe que na rua por onde você passa, todos os dias que você sai da sua casa para ir para o trabalho, tem um buraco. E esse buraco ali tem algumas coisas que podem danificar a roda do seu carro, até mesmo furar o pneu. Você, em sã consciência, todo dia passaria por esse buraco? Não. Uma coisa é você cair nesse buraco quando você não sabia dele. Agora que você sabe que tem um buraco lá na esquina, eu tenho certeza que todas as vezes você vai procurar o máximo possível ter atenção para desviar desse buraco, não é? Pois é, da mesma forma isso deve acontecer na nossa vida espiritual. Se desviar dos seus maus caminhos é uma escolha que compete a você fazer, se desviar do mal. Lembre-se da oração do Pai Nosso: livra-nos do mal.
Esse livrar-nos do mal está relacionado a antecipar o mal. Não é você estar conscientemente se colocar numa situação de perigo, aí depois que você está lá, ai Senhor, me livra aqui do mal. Não, não é isso não. Aqui na oração que Deus fala em resposta a Salomão, ele diz: se o meu povo, que se chama pelo nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se desviar dos seus maus caminhos, aí sim eu vou ouvir do céu. Porque Deus vai estar vendo tudo aquilo que você vai fazer como iniciativa para que Ele atenda e estenda a sua mão. Aí, amigo, Ele vai perdoar os pecados e vai sarar a nossa terra. Eu convido você a viver essa oração. Eu convido você a buscar esse estilo de vida. A oração que Salomão fez, ela teve uma resposta. E essa resposta, ela traz ações que você e eu precisamos ter. Que hoje você e eu caminhemos em direção a buscar a face do Eterno. Um grande abraço a você, um ótimo domingo e amanhã nos encontramos na sala 57.